Boa noite, querida igreja. Eu estarei hoje continuando o estudo em 1 Coríntios e nós vamos estudar mais uma carta. Estamos estudando mais uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. E ele escreve agora aos Coríntios. E nós vamos ler agora os versículos que se encontram em 1 Coríntios 1, de 26 a 31. Aliás, nós vamos ler de 26 a 29, que diz o seguinte: Irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e os desprezados e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ninguém se glorie na presença de Deus. Observe vocês que esse texto tem como título a vocação do cristão. A nossa vocação como cristão. E qual é a nossa vocação como cristão? Qual é a minha vocação? Qual a sua vocação? É de glorificar a Deus, somente a Deus. E os coríntios, eles tinham assim, uma tendência de se vangloriar, eles tinham uma tendência de se orgulhar e de tirar vantagens em vanglória pessoal. Acho que você não conhece ninguém assim não, né? Acho que não. Conhece só pessoas humildes, né? Pessoas realmente que glorificam apenas a Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele nesse texto, ele adverte. E adverte que Deus não se impressiona com a aparência. Deus não se impressiona com posição social, com nossas realizações, com nossas origens ou a nossa situação financeira. Deus não se impressiona com a aparência. O comentarista, o Ari Wisby, ele destaca 3 pontos desse texto bíblico. O primeiro ponto que ele destaca é que Paulo lembra aos coríntios a sua identidade. Quem são eles? Então Deus não chamou ali os crentes de Coríntios por serem nobres, ele fala, não chamou os crentes lá em Coríntios por causa do que eram, mas apesar de ser o que eles eram, Deus chamou para ser um cristão verdadeiro. Paulo, antes de se converter, ele era extremamente radical, era muito rigoroso. E a igreja em Corinto estava no outro extremo. Então Deus convoca para a mudança. Tanto Paulo mudou com o seu radicalismo, como também a própria igreja, que estava sempre com o mundo fora da igreja. Um pé no mundo, como a gente chama, não é? Então todos precisavam de mudança. Paulo também, eu queria destacar o segundo ponto que ele destaca. Ele lembrou que os coríntios do motivo de terem sido chamados por Deus. Por que é que eles foram chamados por Deus? Ele foi forte ao afirmar que Deus escolheu os loucos, que Deus escolheu os fracos e que Deus escolheu os de origem inferior. Foi isso que ele disse. Deus escolheu os loucos, os fracos e de origem inferior. Enquanto que o mundo admira as origens, a posição social, o sucesso financeiro, o poder e o reconhecimento, mas nenhuma destas coisas garante a vida eterna. Claro que na igreja de Coríntios existiam os intelectuais, existiam aqueles de posição financeira boa, mas na sua maioria eram pessoas inferiores. E ele lembra a origem de cada um. Os sábios deste mundo, os intelectuais, os cientistas, aqueles que se dizem que têm o poder da sabedoria, não é? Eles não entendem como é que Deus transforma as pessoas.
Como é que Deus transforma um adolescente, um jovem, que tira das drogas, ao encontrar Jesus Cristo e aceitá-lo como um Salvador? Eles não entendem pessoas que vivem na prostituição, que mudam de vida quando têm uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Também os sábios deste mundo não entendem quando os casamentos são restaurados, quando os lares são reconstruídos. Sim, é um milagre que acontece. E eles não entendem isso aí que está acontecendo como ação do Espírito Santo de Deus. E não podem entender isso, porque nós sabemos que só o poder de Deus pode transformar vidas. Só o poder de Deus pode transformar vidas. Não é o poder do homem, não é o poder meu, da minha palavra, do meu testemunho ou da minha pregação. Não, não é meu poder, é o poder de Deus. Eu quero ler agora 1 Coríntios 1, de 29 a 31, para terminar o texto, que diz assim: a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Continua, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que todos, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que se glorie-se no Senhor. Então, esta é a verdade que Paulo deseja transmitir aos coríntios. Pois eram culpados de se vangloriar, eram culpados de se gloriar em homens. Eles eram culpados, sim, porque havia muita contenda na igreja. Havia muitos conflitos pessoais. Hoje a realidade é igual. Esta é a realidade de muitas igrejas. Quantos se gloriam em apóstolos, em bispos, em pastores, em missionários? A glória deve ser apenas de Deus. Essa atitude era pecaminosa, de orgulho, que contribuíam para a divisão da igreja, e dividia assim a igreja em coríntios. O terceiro ponto e último, por fim, Paulo lembra aos coríntios que tudo que tem vem de Jesus Cristo. Tudo que tem vem de Jesus Cristo. Foi o Senhor quem fez tudo. Quem está em Cristo tem tudo. De que necessita? Aí ele questiona: por que competir entre si ou se comparar uns aos outros? Por quê? Porque está se competindo. Porque cada um quer ser melhor do que o outro. Cada um quer ser mais santo. Por quê? Cada um quer ter poder espiritual maior. Por quê? Se comparar uns com os outros. Paulo diz: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 31. É uma citação de Jeremias 9, 24. Jesus Cristo é Ele que é a nossa sabedoria. Ele é a nossa justiça, é a nossa santificação e a nossa redenção. Eu vou repetir. Ele é a nossa sabedoria, a nossa justiça, santificação e redenção. Isto é, fomos salvos do castigo do pecado. Isso é justiça. Estamos sendo salvos do poder do pecado. Isso é santificação. E seremos salvos da presença do pecado. Isto é redenção. Aí ele pergunta, o apóstolo Paulo pergunta: assim, por que se gloriar em homens? Por que se gloriar em homens? Porque em Paulo, em Pedro, em Apolo? Não, não. Não devemos nos gloriar em homens. Devemos nos gloriar no Senhor. Não em nós mesmos ou em nossos líderes espirituais. Claro que o respeito, a valorização, o carinho com cada líder espiritual deve existir. O reconhecimento.
mas não se gloriar neles, se gloriar na presença dele ou na pessoa deles, mas sim em Jesus Cristo. Alguns crentes na igreja de Coríntios criavam problemas, seguiam os padrões do mundo, dividiam a igreja, agradavam a si mesmos, eram orgulhosos e se gabavam de ser melhores. Devemos também examinar a nossa vida. Devemos examinar, sim, a nossa igreja, as nossas igrejas. E devemos fazer mudanças necessárias que possam agradar ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma carta do apóstolo Paulo. Eu te agradeço pela palavra do Senhor, a palavra de Deus, a tua palavra que nos orienta, Senhor. Obrigada por esses estudos, meu Pai. Eu te agradeço pela nossa igreja, te agradeço, Senhor, pelo crescimento espiritual de todos nós. E te pedimos, Senhor, a tua orientação, te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos sobre nossas vidas e a vida de nossas famílias. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.